Pronto. Já está. Precisa de alguma coisa? Não, é só por aqui, não estou por aí. Ok. Senhor professor Vítor Ramos, presidente do Conselho de Administração da Fundação para a Saúde, SNS, e presidente do Conselho Nacional de Saúde. Senhoras ministras, Maria de Belém Roseira e Ana Jorge, eu tenho que tratar a ministra Ana Jorge com especial consideração, porque ela é a minha ministra, como todos sabem, a doutora Maria de Belém perdoa-me isso. Senhor doutor António Leuschner, e em seu nome toda a equipa que organizou estes estados gerais na cidade do Porto. Eu quero, aliás, começar por enaltecer isso mesmo, a realização de uma iniciativa deste tipo. Os trabalhos que aqui hoje se iniciaram merecem vivas felicitações por parte do Ministério da Saúde. O percurso da Fundação para o SNS, da Fundação para a Saúde, SNS, uma fundação que, aliás, está quase a celebrar o seu 10º aniversário, não é? Agora no dia 25 de fevereiro celebra o seu 10º aniversário, é um percurso singular de profundo empenho cívico em favor do SNS, e eu encaro como absolutamente essencial a forma como tem organizado o debate e a crítica, porque é uma crítica construtiva, à forma como se constrói a política de saúde no nosso país. Nós precisamos muito disso, o SNS precisa muito do envolvimento do cidadão, referi-me aí com mais detalhe a isso na minha intervenção. O que aqui vos junta é o mesmo que me faz com que eu me junte sentindo-me um de vós. Não se trata de fazer de uma maneira ou de outra, de ver o copo mais cheio ou mais vazio, nem sequer se trata daquilo que costumam chamar que não é uma disputa ideológica. Trata-se apenas de reconhecer uma realidade evidente. O SNS é uma conquista civilizacional do Portugal do 25 de Abril, construído por milhares e milhares de profissionais, por centenas de milhares de cidadãos que apoiaram o SNS e que apoiam o SNS, e nós temos que conseguir preservar este serviço público essencial para as gerações vindouras, num mundo cada vez mais desafiante, mais tecnológico, com que é que não está contente? Mais tecnológico, em que aparecem, sempre que vamos tapando alguns fossos, não deixam de aparecer outros fossos de desigualdade social e territorial. Quero fazer minhas as palavras que acho absolutamente inspiradoras do professor Vítor Ramos, recentemente nomeado Presidente do Conselho Nacional de Saúde, como sabemos. Vou passar a citar, é possível e urgente contribuir para que o SNS se projete no futuro. É mesmo isso que está em causa e é isso que nos deve mobilizar a todos. Mobiliza seguramente o Ministério da Saúde, deve mobilizar todos os profissionais do SNS, de todas as profissões, porque todas elas são decisivas e porque o mundo da saúde é cada vez mais multiprofissional. Deve mobilizar os utentes, as famílias, os cuidadores, aqui já bem referidos, e tem necessariamente de mobilizar toda a sociedade. Os mais velhos, que com justiça nem sempre se veem bem tratados num país que ainda não está adaptado ao envelhecimento, e os mais jovens, que hoje podem até nem sempre o sentir, mas que vão precisar toda a sua vida de um serviço público como este, que lhes garantiu um nascimento com qualidade e com segurança e que lhes deve garantir uma vida feliz e realizada. Mesmo com as dificuldades que todos conhecemos e que eu não deixo de reconhecer, só o SNS está em condições de garantir que todos os cidadãos têm segurança nos momentos de maior fragilidade. E os anos da pandemia que vivemos recentemente mostraram isso à evidência, se alguma dúvida houvesse sobre isso. Como sabem, assumi funções como Ministro da Saúde acho que fez ontem 5 meses, são mesmo notas lá da comunicação do Ministério, 150 dias. E tenho feito o esforço que acho que é possível para ir ao encontro da realidade, sem esconder os problemas, mas desejando encontrar as soluções e sem procurar esconder ou menorizar as realizações do Serviço Nacional de Saúde.
eu julgo que é mesmo muito importante que se falem dos problemas. Hoje uma jornalista, que é uma prestigiada jornalista, a jornalista Fernanda Câncio, escreve no Diário de Notícias um artigo muito importante sobre as dificuldades no acesso à interrupção voluntária da gravidez. Faz justiça à importância do jornalismo nas sociedades contemporâneas, à importância da comunicação social enquanto instrumento de investigação, de denúncia, de alerta. E sim, eu simpatizo com essa ideia. Eu não fazia ideia nenhuma dos problemas que a jornalista lá retratou. Vamos tratar de avaliar os casos em que há dificuldades. Mas depois cai-se no problema ao contrário, que é o problema de dizer o SNS não garante o acesso à interrupção voluntária da gravidez. Desculpem, isso não se pode dizer assim, pelo menos, porque a verdade é esta. A verdade é que garante. Uma coisa diferente é, não garante a todos. E se há um problema com uma mulher, seja onde for, esse é um problema meu. É um problema do SNS, é um problema do Ministro da Saúde. Mas não se pode daqui generalizar para que não garante. O SNS também essa questão foi capaz de garantir e de resolver. E a verdade é que até pedi para me mostrarem os números, nós continuamos, temos cerca de menos de 15 mil casos por ano de interrupção voluntária da gravidez a pedido das mulheres, que é isso que está aqui em causa, o que significa, além de tudo mais, que o número se veio reduzindo progressivamente desde que a interrupção voluntária da gravidez foi despenalizada em 2008, tem-se vindo a reduzir e não a aumentar, mas a verdade é que temos uma mediana de tempo de espera de 6 dias para a realização da interrupção voluntária da gravidez. Em média, a interrupção voluntária da gravidez é realizada às 7 semanas e mais de 90% das mulheres a quem é realizada a interrupção voluntária da gravidez realizam terapêutica contracepcional após a interrupção voluntária da gravidez. Estes são indicadores de qualidade claros. Então, o SNS está a fazer o que deve, não significa, nem menoriza os problemas que existem e que têm que ser tratados, e se não formos capazes de transmitir esta mensagem, nós estaremos sempre a alimentar o derrotismo em relação a um serviço público extraordinário que Portugal tem e que trabalha todos os dias em favor dos portugueses. Destaco alguns dos acontecimentos que nos últimos meses marcaram a agenda política na saúde, o plano estratégico do Ministério da Saúde para as infecções sazonais do inverno, que manifestamente enfim, conseguiu lidar com um problema sempre muito complexo. Enfim, o inverno não acabou, é melhor não lançar já muitos foguetes, mas conseguiu lidar com um problema que é muito complexo, mas temos que ter noção que há mudanças que não se vão fazer de um dia para o outro. Nós, no nosso Serviço Nacional de Saúde, temos problemas que são mesmo crónicos, para os quais durante décadas ainda não encontramos uma resposta cabal e que precisam de muito diálogo e de muito envolvimento para encontrar essa resposta cabal. Nós temos mesmo fluxo excessivo às urgências. E já recuperamos. Não sei se é boa notícia, eu acho que não é boa notícia. Mas já recuperamos, já temos em 2022 mais ou menos as urgências de 2019. Baixaram um bocadinho, claro, em 2020 e em 2021, e já estamos um bocadinho mais acima dos 6 milhões. E é mesmo, eu não gosto nada da métrica muito habitual de dizer que as pessoas que são triadas na triagem de Manchester com o verde e com o azul não são casos urgentes, portanto 45% a 50% das pessoas estão triadas com estas cores e portanto não são casos urgentes. Eu não gosto dessa métrica por uma razão, é porque a triagem de Manchester não foi criada para isso, foi criada para definir níveis de prioridade no atendimento na urgência, não para dizer se as pessoas têm ou não têm razão para ir à urgência. Aliás, a demonstração disso é que se isto fosse exatamente verdade, o problema era fácil de resolver, mandavam-se esses embora e portanto ficavam só lá os outros e estava o problema resolvido, só que isto não é assim, isto não se pode fazer assim e seria um grave erro. Agora, a verdade é esta, é que na generalidade dos países europeus há 400 idas à urgência por 1000 habitantes ano, e nós em Portugal temos 600, portanto é capaz de ser verdade que temos afluxo excessivo às urgências que temos que resolver, mas isso também exige a revalorização do atendimento nos cuidados de saúde primários para a doença aguda, mesmo fora dos horários habituais. E a notícia é, nós que chegamos em alguns fins de semana mais difíceis de novembro e de dezembro a ter mais de 300 locais abertos e nunca conseguimos ter nenhum fim de semana em que fossem lá mais de 6 mil pessoas, quando nas urgências dos hospitais tínhamos 20 mil. O que quer dizer que há um problema cultural que exige persistência, trabalho, energia para ser superado e que não pode ser resolvido de forma que não é resolvido de um dia para o outro. Eu entendo que outra das mudanças absolutamente essenciais é a criação da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, que entrou em funções plenas, como sabem, no dia 1 de janeiro. Eu entendo que é, do ponto de vista da sua organização, a maior reforma do SNS nos últimos 40 anos. Deixem-me dizer-vos que é, de certa forma, um regresso à origem. O decreto-lei original previsto pelo Dr. António Arnaud previa um órgão de administração autónoma do Serviço Nacional de Saúde.
e talvez a surpresa é porque é que ao longo de todos estes anos nós não compreendemos, porque do meu ponto de vista isso é essencial, não compreendemos que a separação entre o nível operacional e o nível estratégico, que compete o nível estratégico ao Ministério da Saúde, e o nível operacional compete a uma direção do SNS, é um instrumento a favor da melhoria da gestão e da operacionalização do Serviço Nacional de Saúde. E a verdade é que em muito pouco tempo, em poucas semanas, a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde tem provado o seu valor e a sua importância. É a direção do Serviço Nacional de Saúde, a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, que pôs em marcha um plano para resolver um problema que atormentou o país nos últimos meses do ano anterior, o problema do acesso às maternidades, valorizando o papel das 38 maternidades do Serviço Nacional de Saúde, onde anualmente nascem com qualidade e com segurança mais de 60 mil crianças, e julgo que temos todos a consciência que a saúde materna infantil é um dos grandes ganhos do Serviço Nacional de Saúde. Estamos, aliás, poucas centenas de metros do hospital onde toda a sua vida trabalhou o Dr. Albino Aroso, um dos médicos mais importantes da história do Serviço Nacional de Saúde e da saúde em Portugal, e que liderou esse processo de transformação do acesso à saúde materna infantil que ocorreu no nosso país a partir da segunda metade da década de 80 e que permitiu consolidar resultados extraordinários. Nós não podemos pôr isso em risco. Com o SNS a mortalidade infantil diminuiu 90% no nosso país e precisamos ter um modelo de atendimento materno-infantil que seja previsível para garantir com essa previsibilidade qualidade e segurança. E a verdade é que eu não vejo a mesma, eu vejo, compreendo, aceito e perturba-me a indignação quando nós não conseguimos ter uma ou outra maternidade aberta em pleno. Acho que o modelo que criamos agora de rotação previamente anunciado é um modelo que tem dado garantias ao sistema e tem dado tranquilidade ao sistema, mas não vejo a mesma indignação quando nós dizemos que há maternidades privadas que fazem menos de 200 partos por ano, dos quais 100% são cesarianas. Não vejo a mesma indignação e tenho muita dificuldade em perceber porque é que a mesma indignação não acompanha os grupos profissionais que tanto se indignam com o modelo de rotação das maternidades que têm permitido que tudo funcione com segurança. Nós sabemos que eu reajo, devo dizer, a tudo isso com tolerância democrática, porque percebo que a notícia, o que é que se espera do Serviço Nacional de Saúde? É que funcione de forma impecável. É que tudo ande direitinho. Tudo esteja a funcionar de manhã até à noite, 300, mas eu acho que essa é a expectativa justa. Eu acho que nós não podemos, quem quer governar o Serviço Nacional de Saúde não pode ter uma outra expectativa que não seja tudo. 365 dias por ano, ou 366 nos anos bissextos, a funcionar, 24 horas, tudo na perfeição. Eu aceito isso. Aceito que seja assim. Isso faz com que sempre que há um problema, esse problema tem um impacto mediático enorme, e sempre que nós temos sucessos, por maiores que eles sejam, eles, apesar de tudo, nem sempre passam das notas de rodapé. É o que é. Isso tem que se aceitar que é assim que funciona. A verdade é que o modelo de rotação das maternidades, que é o único modelo que neste momento nos permite funcionar com qualidade, segurança e previsibilidade, sem encerrar definitivamente maternidades públicas, o que seria um erro, do meu ponto de vista seria um erro, expliquei já porque, tem garantido isso mesmo, qualidade e segurança. Nos 2 fins de semana, que são evidentemente muito difíceis do ponto de vista da pressão sobre os profissionais, onde o modelo começou a ser testado, o fim de semana do Natal e o fim de semana do Ano Novo, nasceram 849 bebés nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e, como viram, não houve nenhuma notícia negativa e acho que não foi por falta de a procurarem. Portanto, acho que foi mesmo porque tudo funcionou como devia funcionar. E temos continuado. E vamos continuar a fazer desta maneira, porque verdadeiramente a ideia de fechar maternidades seria um erro por 2 razões diferentes. Se falarmos de fechar maternidades em zonas de baixa densidade, estaríamos a colocar as mães, ou as futuras mães, demasiado longe da maternidade mais próxima. Já não há, os esforços de racionalização da rede já foram feitos, e bem, de pessoas que me antecederam no Ministério da Saúde, primeiro pelo Dr. Albino Aroso, quando foi secretário de Estado no início da década de 90, que fechou 140 salas de partos. E depois pelo professor Correia de Campos, que no início já deste milénio fechou mais uma dezena de salas de partos. E, portanto, a racionalização da rede está, enfim, mais ou menos feita. Portanto, o encerramento de qualquer uma das maternidades do interior traria problemas gravíssimos às pessoas, que as colocaria demasiado longe. E depois sabemos uma outra coisa, é que esses encerramentos são irreversíveis. Depois é muito mais, que se já é difícil sustentar a reanimação daqueles serviços, ainda será assim, impossível, não se pode dizer que seja, mas será duplamente difícil
ressuscitá-los se nós decidimos o seu encerramento. E por outro lado, nas maternidades localizadas nas zonas mais urbanas, a verdade é que fechar serviços de obstetrícia, onde nós estamos a formar novos especialistas de ginecologia e obstetrícia, parece uma coisa muito difícil de sustentar, porque esse é mesmo o fator limitante de nós termos o sistema a funcionar, e nós nunca devemos tomar decisões conjunturais que comprometam uma visão de longo prazo e uma visão estrutural sobre a rede de cuidados de saúde materna e infantil. Assim colocado, só nos resta mesmo ter um modelo que garanta qualidade, previsibilidade e segurança, que não é evidentemente o modelo ideal, mas que é um modelo que com cuidados pode provar funcionar. Temos uma questão muito relevante, na qual temos concentrado muita energia, que tem a ver com as questões da saúde mental, e também não é por acaso que foram mesmo as primeiras redes de referenciação que a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde aprovou, as redes de referenciação das urgências de psiquiatria e de pedopsiquiatria. Nós temos valorizado muito os cuidados de saúde mental, há um grande pacote financeiro, finalmente, para a saúde mental no plano de recuperação e resiliência, e estes sistemas da saúde mental têm que ter uma centralidade maior do que têm tido, que vai ser acompanhado por muitas medidas, nomeadamente medidas de envolvimento da comunidade, tema que é seguramente muito sensível para estes estados gerais do SNS, de difusão de equipas de saúde mental na comunidade, e também de integração dos hospitais psiquiátricos que ainda sobrevivem como entidades autónomas em unidades hospitalares mais globais. Não há nenhuma boa razão para que na terceira década do século XXI sobrevivam hospitais psiquiátricos como unidades autónomas, como se a saúde mental fosse um assunto que não possa ser tratado no contexto de um hospital geral, perpetuando por via das instituições do Estado o estigma que nós sempre propagandeamos combater. E eu acho que é uma belíssima decisão, ela está concretizada já aqui no Porto, onde começou no início deste mês o novo Centro Hospitalar Universitário de Santo António, agrupando o antigo Centro Hospitalar do Porto com o Hospital de Magalhães Lemos, e vai estender-se também à cidade de Lisboa, onde o Centro Hospitalar e Psiquiátrico vai ser fundido no Centro Hospitalar de Lisboa Central. Não ignoro que o tema mais sensível do Serviço Nacional de Saúde é o tema dos recursos humanos. O tema dos recursos humanos, porque, enfim, o Serviço Nacional de Saúde, sim, precisamos de infraestruturas, precisamos de equipamentos, precisamos de tecnologias. O que mais precisamos é de recursos humanos. Quem verdadeiramente construiu o SNS foram os profissionais que ao longo de décadas fizeram o SNS, e é um tema muito complexo, porque é um tema, a pandemia pôs a nu muita insatisfação, muito cansaço, muitas dificuldades que já existiam antes e que os anos da pandemia, enfim, desocultaram de forma muito evidente, porque se é verdade que nós temos mais 20% de recursos humanos no SNS que tínhamos há 6 ou 7 anos atrás, a verdade é que nos centros de saúde e nos hospitais todos me dizem que não dão por eles. E, portanto, eu tenho que ter com alguma humildade admitir que há qualquer coisa que nós temos que fazer para organizar melhor os serviços de forma a gerar maior satisfação dos profissionais e maior equilíbrio na prestação de cuidados que temos que fazer à população. Nós temos hoje uma vastíssima agenda de negociações laborais com as várias carreiras dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Acho que há, francamente, boas notícias nas negociações com os enfermeiros. Nós chegamos a acordo com a grande maioria dos sindicatos dos enfermeiros, e esse acordo teve um impacto efetivo. No mês de dezembro, quando o processo acabar, serão cerca de 20 mil, neste momento mais de 16 mil enfermeiros já foram reposicionados na sua carreira profissional e na sua remuneração. Estamos a falar em muitos casos profissionais que desde 2004 não tinham visto nenhuma mudança na sua posição profissional, e isso é um esforço muito grande que estamos a fazer, é um esforço, aliás, muito justo, que repõe justiça para uma classe profissional. Estamos profundamente empenhados nas negociações com os médicos, negociações muito difíceis, muito complexas, mas negociações que estão em curso de acordo com um protocolo negocial que foi acordado entre o Ministério da Saúde e os 2 sindicatos médicos. E eu estou até especialmente à vontade, porque não era eu o Ministro da Saúde, foi acordado um protocolo negocial que estendia as negociações até ao mês de junho, e nós continuaremos na mesa das negociações com o esforço de chegar à posição mais consensual que seja possível. Criaremos a nova carreira de técnico auxiliar de saúde e temos como objetivo contribuir para a fixação de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde, que é, repito, um desafio absolutamente central. Estamos a olhar para o que temos que fazer para melhorar os cuidados de saúde primários. Área muito complexa em algumas das regiões do país, mais fácil aqui no norte,
ainda bem que começámos pelo Norte, porque no Norte as coisas nos cuidados do comércio são mais simples, bastante mais difícil na região de Lisboa e Val do Tejo, no Alentejo e no Algarve, onde apresentaremos a curto prazo planos regionais para procurar melhorar o acesso das pessoas a cuidados de saúde, ainda que não seja completamente vã qualquer promessa de que a curto prazo isso significa acesso à equipa de saúde familiar. A curto prazo isso não é evidentemente possível e não vale a pena criar essa expectativa, porque 2023 e 2024 ainda vão ter um peso muito significativo de reformas de médicos, portanto, isso, de médicos de medicina geral e familiar. Portanto, esse acerto não vai ser feito já, mas o que não é possível é dizer às pessoas que a alternativa a terem uma equipa de saúde familiar, que é o que todos queremos que todos os portugueses tenham, é não terem forma nenhuma de chegar aos cuidados de saúde primários e tem naturalmente que ser criado um mecanismo de resposta que garanta um atendimento a todos, independentemente enquanto vamos trabalhando para a solução definitiva. E estamos a trabalhar num programa para as regiões de baixa densidade, num programa de atração de médicos para as regiões de baixa densidade. Esse é um problema há uma resposta que não podemos adiar mais, porque a rarefação de profissionais nos hospitais, não apenas do chamado interior do país, que é Bragança, Guarda, Covilhã, Castelo Branco, Beja, Porto Alegre, mas também alguns no litoral alentejano, Santiago do Cacém, tem exatamente os mesmos problemas. A rarefação de profissionais é um problema muito sério e precisa de uma resposta estruturada. Agora, ainda assim, porque estes problemas todos existem, eu não os omito, não os escondo e não os menorizo, a verdade é que 2022 é o ano de maior atividade da história do Serviço Nacional de Saúde, sem nenhuma comparação com os anos anteriores. O ano de maior número de atendimentos nos cuidados de saúde primários, nos cuidados hospitalares, nas primeiras consultas, nas consultas de seguimento e, infelizmente, também já recuperamos o número de atendimentos nas urgências, como eu já disse. Portanto, a verdade é que durante o ano de 2022 há 53 milhões de atendimentos no Serviço Nacional de Saúde, quer dizer que em média, cada português foi atendido mais de 5 vezes no Serviço Nacional de Saúde. Em 2022 fizemos 758.313 cirurgias. É um número absolutamente impressionante, que aliás ultrapassa em mais de 50.000 o número máximo de cirurgias que já tinham sido feitas anteriormente em algum ano, e o que revela que não há nenhuma força neste país, nenhum elemento, nenhuma organização neste país que supere a dimensão e a capacidade de realização do Serviço Nacional de Saúde. Temos em 2023 o maior orçamento de sempre. O Ministro da Saúde não devia dizer isso muitas vezes, porque isso pode limitar a minha capacidade de negociação com o Ministro das Finanças, mas a verdade é que, objetivamente, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde aumentou 46% de 2016 para 2023. O que quer dizer que, sim, nós podemos queixar-nos do tema do financiamento, mas também temos que fazer um debate muito sério sobre a forma como utilizamos o financiamento que está ao nosso dispor e se toda a despesa que fazemos é a mesma despesa que era necessária fazer. Mas devo dizer que, se é verdade que o Serviço Nacional de Saúde tem problemas de financiamento e tem problemas de gestão, eu não entendo que esses sejam os principais problemas com que nos enfrentamos. Eu acho que o principal problema com que nos defrontamos, e vou outra vez citar o professor Vítor Ramos, é mesmo um problema que exige uma mobilização cívica, cultural e política. Por isso é que eu acho que os Estados Gerais do SNS são tão importantes. Porque muito do que temos a fazer faz-se mesmo por uma atitude política de valorização do SNS, de valorização no cotidiano do SNS, de esforço coletivo para superar as dificuldades do SNS. O SNS não é um tema do ministro que transitoriamente é ministro, ou do diretor executivo que transitoriamente é diretor executivo. O SNS é um problema dos portugueses, é um problema dos que são profissionais do SNS, dos que são utentes do SNS, ou dos que podem vir a ser utentes do SNS, coisa de que nenhum de nós está livre em dia nenhum, daqueles de cuja qualidade de vida, cuja sobrevivência depende do Serviço Nacional de Saúde. Porque, repito, há muitas notícias sobre os doentes que não são atendidos num hospital do SNS e têm que se deslocar a outro hospital do SNS. Mas eu conseguia fazer telejornais inteiros com os doentes que todos os dias são transferidos de um hospital privado para o SNS para lhes salvarmos a vida nos hospitais do SNS. Todos os dias. O SNS é o nosso seguro coletivo. E é um seguro que nós temos que preservar
e que defender. Eu acho que esta ideia de convocar por todo o país os Estados Gerais do SNS é uma ideia extraordinária, é uma ideia generosa e estou mesmo convencido que ela significará o princípio de um capítulo de entusiasmo e de energia cidadã pelo SNS. Movidos que estamos todos pelos ideais de solidariedade e de equidade que guiaram desde o início quem fundou esse extraordinário serviço público. Muitos parabéns pela iniciativa.